Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, somente um versículo nós vamos meditar esta noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, quem for achando diz amém. O versículo é o 23, meus irmãos. Quem achou? Diz assim a palavra do Senhor: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, queridos, na doutrina passada, na quinta-feira passada, que foi o diácono Aleph que ministrou, ele pregou sobre a vinda do Senhor Jesus, e na sua pregação ele disse que a igreja está pregando pouco sobre a vinda de Jesus, e é uma realidade quando ele fala igreja, a igreja como um todo, porque a nossa igreja, vez por outra, nós estamos pregando aqui, louvando, hinos direcionados a essa doutrina com relação à vinda de Jesus. Vez por outra nós estamos fazendo aqui, mas a igreja como um todo realmente tem pregado pouco sobre a vinda de Jesus. Também, irmãos, hoje eu vou estar trazendo aqui um ensino doutrinário que a igreja como um todo também tem pregado pouco sobre esse tema, e tem sido tão importante para esses últimos dias da igreja, para essa geração. Tem falado muito pouco com relação à santidade, irmãos. Agora, poucas igrejas a gente tem escutado pregações com relação a levar os irmãos a ter uma vida de maior santidade. E hoje, como é um culto doutrinário, nós vamos estar meditando sobre isso. A palavra de Deus, e vamos juntar as duas doutrinas, a da quinta-feira passada e a de hoje, porque a quinta-feira passada era sobre a vinda de Jesus, e aqui no versículo fala sobre isso, justamente sobre isso, que o Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para quê, irmãos? Para a vinda do Senhor Jesus. Então nós devemos nos preparar de forma completa para aguardar a vinda do Senhor Jesus. Nós devemos nos preparar, irmãos, de uma forma completa, o nosso ser completo nesta terra, nesta vida, para poder morar no céu. Porque no céu nós não podemos entrar de qualquer maneira. Amém, meus irmãos? Então, meus queridos amados irmãos, você já parou para pensar que nós, como seres humanos, nós somos, irmãos, compostos de três partes distintas. Nós somos compostos, irmãos, deste corpo físico, e dentro desse corpo físico, irmãos, tem uma alma e tem um espírito. Amém, irmãos? Há algumas outras vertentes teológicas, irmãos, que crê que a alma e o espírito são a mesma coisa. Então, eles creem somente que o homem é composto de duas partes, da alma e do corpo. Mas nós cremos, irmãos, que o homem, ele é triconômico, ou seja, é feito de três partes, do corpo, da alma e do espírito. Amém, irmão? Na sequência correta seria do espírito, da alma e do corpo, não é isso? Então, como um edifício, irmãos, precisa, para ser bem ajustado, um edifício que você vai construir, ele precisa de uma base sólida, ele precisa de estrutura, assim, irmãos, dos acabamentos, Assim também nós, irmãos, temos áreas
que precisam individualmente, cada área do nosso ser bem estruturadas. Para quê, irmãos? Para a vinda do Senhor, para que nós possamos viver uma vida, irmãos, de que quando o Senhor Jesus voltar, encontre, como diz o texto, essas três partes irrepreensíveis, ou seja, que Jesus, ele não encontre em nós falhas, logicamente nós nunca vamos ser perfeitos, mas irrepreensíveis no sentido, irmãos, de que essas três áreas da nossa vida estão saudáveis para a vinda do Senhor Jesus. Amém, meus queridos irmãos? O apóstolo Paulo aqui, ele nos ensina, irmãos, que para nós sermos verdadeiramente completos em Cristo Jesus, nessas três áreas, no espírito, na alma e no corpo, essas três áreas precisam ser santificadas e preservadas. O que é santificação? O que é ser santo? Santo quer dizer ser separado para o nosso Deus. Essas três áreas nossas precisam ser separadas para Deus, irmãos. Nós saímos do mundo, irmãos, nós vivíamos no mundo, então essas três áreas nossas eram envolvidas com os valores do mundo, elas seguiam o curso do mundo, mas a partir do momento, irmãos, que nós recebemos a revelação celestial, a promessa da vida eterna, a salvação eterna, que temos o entendimento que Jesus morreu numa cruz para nos salvar, irmãos, da morte eterna, de viver eternamente afastado de Deus. Então, a partir daquele momento, a nossa visão mudou, porque agora nós temos uma nova visão com relação à vida espiritual, e agora nós precisamos preservar aquilo que nós temos entendimento de que devemos ter uma vida que agrade a Deus. Nós devemos preservar essas três áreas da nossa vida para Deus, para a vinda do Senhor Jesus, em santificação, separados dos valores do mundo, dos rudimentos do mundo, dos sucessos do mundo, né? O que faz sucesso do mundo não quer dizer que vai fazer sucesso para nós. Muitas das vezes o que é sucesso do mundo para nós é degradação dos valores que nós cremos. Os irmãos estão compreendendo até aqui, irmãos? Então, como é que nós vamos santificar e preservar essas três áreas da nossa vida? Aliás, como é que nós vamos, juntamente com o Espírito Santo de Deus, porque o texto diz, irmãos, volte um pouquinho no começo do texto, diz que o mesmo Deus de paz os santifica em tudo. Então, essa santificação que vem de Deus, ela deve encontrar guarida em nossos corações, é um trabalho conjunto entre nós e o Espírito de Deus. Então, como é, irmãos, que isso vai acontecer? Como é que o Espírito Santo de Deus vai agir em cada uma dessas áreas nossas, para nos preparar para a vida de Jesus, para que nós possamos ter uma vida santificada, para uma vida que agrade a Deus? Porque hoje, irmãos, infelizmente, há muitos lugares que as pessoas não sabem mais quem é santo e quem é profano. Hoje, em muitos lugares, ninguém sabe mais quem serve a Deus ou quem serve o mundo, porque está tudo, irmãos, virando muito normal. As pessoas estão trazendo o mundo para dentro da igreja, estão confundindo, irmãos. As pessoas estão querendo alcançar muitas vidas, ganhar muitas vidas, encher a igreja, mas de qualquer jeito e de qualquer maneira, irmãos, e não preparar a igreja para a vinda do Senhor Jesus. E cabe a mim, como pastor, essa incumbência, irmão, desse rebanho que Deus tem me confiado, cada um de vocês, eu trabalhar de forma que possa apresentar vocês como aqueles que estão esperando verdadeiramente a vinda do Senhor Jesus. Porque quando eu estiver lá diante do Senhor nosso Deus, Ele vai me cobrar: cadê as ovelhas que eu lhe dei para pastorear, para ensinar, para conduzir até o glorioso dia? Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então me cabe orientar vocês,
se a hora deixar, né? Que eu não cheguei nem no primeiro ponto ainda, estou na introdução. Então, irmãos, será que nós estamos conscientes, irmãos, de como Deus trabalha em cada uma dessas partes nossas, para nos santificar, irmãos, para nos preservar irrepreensíveis? É isso que nós vamos ver hoje, irmãos. Então, a primeira coisa que nós vamos ver hoje, já que é a sequência espírito, alma e corpo, nós vamos ver hoje como é que o Espírito Santo de Deus vai santificar o nosso espírito, porque nós temos um espírito, amém, irmãos? Antes de nós recebermos Jesus, esse espírito estava como morto. Por quê? Porque ele não tinha vida com a vida de Deus, ele era morto em seus pecados e delitos. Esse espírito que estava em nós, irmãos, ele estava morto, irmãos, porque nós vivíamos de acordo com os rudimentos do mundo, não tínhamos vida espiritual, então era morto, não tinha o contato com Deus, não tinha a ciência da presença de Deus e do relacionamento com Deus, não tinha relacionamento com Deus, então nosso espírito, ele era morto. Esse espírito, irmãos, hoje que nós recebemos Jesus, ele é o centro, diga o centro, da conexão com Deus. Tudo o que nós entendemos, percebemos, sentimos com relação a Deus, vem por esse Espírito que está em nós, que está agora ligado intimamente com o Espírito de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, diz que o Espírito de Deus, junto ao nosso Espírito, testemunha que nós somos filhos de Deus. É esse Espírito de Deus, junto com o nosso Espírito, que agora está em consonância, enquanto nós estivermos buscando santidade e preservar as nossas vidas para obedecer a Deus, o nosso Espírito, ele vai estar andando intimamente em consonância, em conexão com o Espírito de Deus, porque o nosso Espírito foi criado para se relacionar com Deus. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, e Deus sopra ali o espírito de vida naquele primeiro ser humano, ali Deus estava tirando do seu, deixa eu explicar para vocês, para não soar como heresia, né? Se foi o sopro de Deus, irmãos, foi parte de Deus que entrou no ser humano. Como é que eu posso dizer para vocês? Se Deus soprou, irmãos, ele deu um pouco dele, e ali criou o espírito do homem, não, né, igual o espírito de Deus, logicamente, mas a partir daquele momento o ser humano teve vida. É esse espírito, irmãos, que nos dá vida. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? E a partir daquele momento o ser humano teve vida, um espírito vivo, um relacionamento com Deus. Mas quando o pecado entrou também através do mesmo Adão, e aí, irmãos, esse relacionamento com Deus foi cortado, o espírito de vida de Deus que estava no homem, ele morreu, irmãos, morreu, entre aspas, né? Ele não tinha mais aquele prazer de estar na presença de Deus. Mas quando nós nascemos de novo, pelo sacrifício de Jesus, ele nos deu a oportunidade de nós sermos feitos novas criaturas, ou seja, como diz o próprio Jesus lá para Nicodemos, nascer de novo, porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós, e aí o nosso espírito tem uma nova vida, nós nascemos de novo, porque nós voltamos a ter intimidade com o Pai, porque nós voltamos a nos relacionar com o nosso Deus, irmãos. Agora nós temos, irmãos, um espírito vivo, porque se relacionando com Deus, com o Pai, assim como era no começo, irmãos. Por isso nós somos, cada um de nós aqui, que entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos a nova criatura, a nova criação de Deus. A igreja é a nova criação de Deus, porque nós voltamos a ter os valores de lá no princípio do Éden que havia sido perdido. Quantos estão compreendendo, irmãos? Porque quando nós estávamos no mundo, irmãos, diz a palavra de Deus, Efésios 2:1, olha o que diz Efésios 2:1, o apóstolo Paulo também.
Ele lhes deu vida. Aqui Paulo está falando para a igreja. Através do Espírito Santo de Deus, ele nos deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, porque quem está no mundo está nesse espírito de desobediência, porque está seguindo a vontade do inimigo, irmãos, porque está morto em pecados e delitos. Mas quando nós recebemos Jesus, nós fomos vivificados com Cristo e nós mudamos de senhorio. Agora nosso Senhor não é mais aquele que governa o mundo, não. Agora o nosso Senhor é aquele que governa o reino de Deus, a sua paz e a sua justiça, e nós mudamos de reino. Nós não estamos mais no reino do mundo de Satanás, nós estamos no reino do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! E isso é o que Jesus chamou de nascer de novo, lá em João 3,6, se não me falha a memória, para Nicodemos. E sem essa nova vida no Espírito, nós não podemos ter uma comunhão verdadeira com Deus. Quem não nasce de novo no Espírito, não pode ter uma verdadeira comunhão com Deus. Não basta vir para a igreja, irmãos, é necessário nascer de novo. Por isso que muitas pessoas chegam aqui, passam um bom tempo, mas nunca são transformadas, nunca mudam nada na sua vida, porque não nasceu de novo do Espírito. Continua com as velhas práticas, continua com o mesmo pensamento, porque não deixou o Espírito Santo de Deus transformar a sua vida. Não nasceu de novo, está na igreja, mas como uma velha criatura. Os irmãos estão compreendendo? Porque só quem pode ter comunhão com Deus é quem nasce de novo, irmãos. Fica sensível à voz de Deus, fica temeroso a ter uma vida de pecado. E deixa eu aproveitar e falar aqui, viu, irmãos? Não é só porque está na igreja, irmãos, está salvo, não. Porque naquele glorioso dia, a palavra de Deus diz que o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes. Mas era uma bênção lá na igreja, eu curava, eu profetizava, eu pregava. O Senhor, calma, baixa a bola, não te conheço, vem para cá. Para o lado dos bodes, os bodes, né? Você, irmãzinha, venha para cá, você é ovelhinha, eu lhe conheço. Não basta estar na igreja, irmãos, porque hoje, irmãos, infelizmente, a igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser sal, irmãos, ela tem que ser sal. As pessoas nos verem e verem a diferença em nós. Sentir sede, sal é para dar sede. As pessoas verem a nossa vida, o nosso comportamento, e as pessoas sentirem sede de beber da mesma água que nós bebemos. As pessoas sentirem fome para comer o mesmo pão que nós comemos. Hoje, estou cansado de ouvir pessoas dizerem: Deus me livre de ser crente igual isso aí. Deus me livre de entrar na igreja. Deus me livre, apesar que a lente do mundo aumenta muito, né, irmãos? Contra crente, para apontar. Mas a gente sabe, irmão, que infelizmente tem muitos irmãos dando mau testemunho. Né? Crente, irmão, santificação não é só dentro da igreja, não. É principalmente no mundo aí fora. Amém, meus irmãos? Porque tem muito crente dando mau testemunho no trabalho. Sabe, irmãos? Tem muito crente dando mau testemunho na rua que mora. E deixa eu falar uma coisa para você. Tem um negocinho aí, irmãos, agora chamado grupo de WhatsApp. Tem grupo de crente, irmão, de WhatsApp, que eu vou dizer, misericórdia. Falam de tudo, menos de Deus. Falam de tudo, menos de Jesus. Então tenha cuidado. Antigamente, irmãos, a gente dizia assim: eu vou guardar o meu filho, eu não vou deixar ele ter aquele vizinho ali, aquele menino é uma benção, rapaz, venha para cá.
Você não vai, cuidado, histórico ali é meio feio, né? Os pais não tinham esse cuidado, né? Não vai para a rua não, porque lá tem fulano, ciclano, são tudo, você já vai acompanhar. Mas hoje, meus irmãos, hoje, a internet, os WhatsApp, pode estar dentro de casa, a porta fechada, estão aí no meio das coisas e dos valores do mundo, conversando com coisas do mundo. E deixa eu dizer ainda mais uma coisa, quem está entendendo que hoje é um culto de doutrina? Cuidado com, irmãos, tem gente que está tendo celular, vivendo com celular, assim como Eva viveu lá com o fruto do pecado. Como foi que Eva fez com o fruto do pecado? Ela viu o fruto, ficou hipnotizada. Vem, come, que é bom, você vai ter tudo, aqui você encontra tudo, e ela com os olhos até experimentar. Tem gente que hoje, irmãos, está andando com o celular, está hipnotizado, a pessoa, irmãos, está comendo daquele fruto, ela não quer saber as consequências, e está aí, irmãos, se atolando em pecado. Tenha cuidado, vigiai e orai. O que é vigiar, irmãos? É você estar alerta, estar atento, é estar em constante atenção para não ser tragado pelo diabo. Então, meus irmãos, assim como uma árvore morta não, abatida, morta, para que ela venha ter vida novamente, irmão, você precisa, irmãos, replantar ela, aguar ela, para que ela venha ter, irmãos, ser regenerada. Assim é o ser humano, irmãos. Nós precisamos, irmãos, para que nosso espírito seja totalmente regenerado perante Deus. E aí, irmãos, eu acho que aqui tem alguns que têm mais o entendimento dessas questões, mas eu não vou me aprofundar na visão de regeneração, é antes, é depois da salvação. Em outra oportunidade eu vou falar sobre isso, porque também tem outras doutrinas que as pessoas estão aí confundindo. Então, irmãos, o nosso espírito, quando nós recebemos Jesus, recebe o Espírito Santo de Deus. E agora nós temos o que, irmãos? Comunhão com quem? Com o Pai. Uma pessoa está compreendendo a pregação até agora. Mas tenha calma, irmão, não cheguei nem na parte ainda que nós vamos nos aprofundar mais. Ainda vou chegar na parte do corpo, viu, irmãos? Estou só no espírito, por enquanto. Quem tem relacionamento com Deus, irmãos, ele não vive mais a vida que vivia antes, não, irmãos. Quem nasceu de novo, ele não continua dos rudimentos do mundo, não, irmãos. Me lembro eu, quando trabalhava em empresa aí no mundo, antes de receber a Jesus, era normal, irmãos. Turminhas, vendo o que não devia, falando o que não devia, brincando com o que não devia. Mas a partir do momento que recebe a Jesus, irmãos, você não se envolve mais com esses valores, meu irmão. Você é uma nova criatura. Eu tiro por mim, irmãos. A minha turma da Marinha de 83 começou, de uns anos para cá, a se encontrar. Todo mundo já coroa, né? Todo mundo na Marinha, quando entrou, era 17 anos, tudo era menino. Todo mundo se formou, tem uns que são oficiais, outros são suboficiais, outros sargentos, outros civis, como eu. Uma vez por ano, se encontra na escola de aprendiz marinheiro. Eu fui a primeira vez, levei a minha bela e abençoada esposa. Primeira vez eu fui, mas já me senti um peixe fora d'água. Fora a alegria de ver a velha turma, que quando éramos meninos, e agora todo mundo adulto, sabendo como é que está a vida, família, esposa, filhos, alegria imensa, irmãos, fez parte da minha vida. Mas quando começou, irmãos, bebida para lá, bebida para cá, pagode para lá, eu já comecei a ficar todo me espiando. Aqui não é ambiente para mim, eu não me sinto bem aqui. Segundo encontro da turma, bora, Meres, bora, tal, tu vai ser não sei o quê. Irmãos, amo muito vocês, mas quero mais não. Não é mais a minha vida, não.
porque agora eu tenho uma nova vida, eu sou nova criatura, eu não participo mais desses valores, amo muito cada um de vocês, mas não quero mais participar disso. Amém, meus irmãos? Muitas pessoas não compreendem a verdade, mas eu tenho que preservar a minha vida, o meu espírito irrepreensível para a vinda do meu Senhor. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, e essa habitação é o que vai garantir a presença constante de Deus em nós. Já pensou, irmãos? O Deus poderoso, lá no princípio ele soprou ali uma parte dele, né? O hálito de Deus em nós. Mas na nova aliança, irmãos, a Bíblia diz que ele passa a morar em nós através do Espírito Santo de Deus. Já pensou? Deus habitando em nós? Não é o hálito de Deus, não é o sopro de Deus, não é a parte de Deus, é Ele morando em nós. Então, essa habitação em nós, irmãos, é que vai garantir essa presença constante de Deus nas nossas vidas, em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as horas, na tristeza, no sofrimento, na dor, na alegria, na exultação. Deus está presente. E é esse Espírito Santo que vai nos guiar, ensinar, capacitar a viver de acordo com a vontade de Deus. É Ele que vai nos direcionar e nos ensinar a nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. O espírito do crente, tem crente aqui esta noite, irmãos? Ele é constantemente fortalecido pelo Espírito de Deus. O nosso espírito, que temos comunhão com Deus, ele é fortalecido pelo Espírito de Deus, porque agora nós temos esse relacionamento. É por isso que Gálatas 5,16 vai dizer para nós, se nós andarmos no Espírito, ou seja, nessa intimidade com o Espírito Santo de Deus, nós, irmãos, não vamos satisfazer os desejos da carne. Os irmãos estão compreendendo? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, vai estar em nós e nos direcionando, nos guiando. Esse processo de santificação começa aqui, irmãos, com o nosso espírito rendido ao Espírito Santo de Deus, submisso à vontade de Deus. É aí que começa o processo de santificação. Porque vocês viram o versículo? Quem está no mundo está o quê? Em rebeldia contra Deus. Mas nós que estamos aqui na casa de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós agora andamos em submissão ao Espírito Santo de Deus. É para ser assim. É para ser assim. Agora tem muitos que o Espírito Santo de Deus está puxando a orelha, e ele está batendo para o Espírito Santo de Deus: me deixa, eu quero estar aqui, eu quero fazer isso. E o Espírito Santo de Deus: ei, rapaz, não faça isso, me larga que eu quero fazer. A santificação do Espírito é o primeiro passo para uma vida em comunhão com Deus. Por isso nós devemos ser sensíveis à direção do Espírito Santo de Deus, permitindo que Ele guie o nosso viver espiritual diariamente. Amém, meus queridos? Então, irmãos, a primeira coisa é o nosso espírito estar em comunhão com o Espírito de Deus e dar ouvido a Ele e ser guiado por Ele. Quer ter uma vida santificada no Espírito? Ouça o Espírito de Deus e siga a sua orientação e o seu direcionamento. Os irmãos compreenderam até aí? E a alma? A alma, irmãos, ela é o centro das nossas emoções, da nossa vontade e do nosso intelecto. Isso é alma. Eu gosto sempre de dizer que a alma é o pêndulo. Se ela pender para o espírito, nós temos uma vida abençoada. Mas se a alma, as emoções, os sentimentos, a vontade, o intelecto, pender para a carne, é o que a palavra de Deus diz, né, lá em Romanos capítulo 8. Se viver pelo Espírito tem vida, se viver pela carne tem morte. E a alma é que vai decidir, é a nossa vontade, as nossas emoções, o nosso pensamento. Repita comigo: pensamentos que vão definir para onde nós vamos andar, se é submisso à vontade de Deus ou submisso à vontade da carne. Quem vai definir somos nós.
nossa alma, melhor dizendo. E é nessa área, irmãos, na alma, que vai acontecer o maior conflito na vida do crente, a maior batalha que nós vamos ter é aqui que é travada, é na alma, porque há uma batalha da carne com o espírito, é na alma que essa batalha, ela é travada, é lá onde nós lutamos, irmãos, ou os desejos carnais, ou seguimos o que o Espírito Santo de Deus quer para nossas vidas, é na alma. Ou nós cedemos para o Espírito de Deus, ou para os desejos carnais. Enquanto o Espírito deseja, o Espírito, com o nosso Espírito, e o Espírito Santo de Deus fala a nossa alma também, nosso intelecto. Enquanto ele deseja, irmão, as coisas de Deus, o Espírito deseja as coisas de Deus, mas a alma, ela quer ser atraída pelas paixões do mundo. O Espírito de Deus, ele quer nos atrair para as coisas de Deus. Hoje tem culto, hoje tem oração, hoje tem isso, hoje tem aquilo, hoje tem devocional. Tira um tempo para a Bíblia, tira um tempo para louvar, tira um tempo aí para orar. O Espírito. Mas, por outro lado, as tendências carnais vão chamando. Rapaz, vai ter o jogo hoje. Rapaz, vai se deitar. Não, depois tu faz isso. Rapaz, deixa dessas coisas, não precisa disso tudo não. Rapaz, olha aí, ó. Tem crente, irmãos, que às vezes vai passando, tem só o forrozinho, ele fica só assim com o pé, ó. Só acompanhando o ritmo. A carne lá. Aí, rapaz, que sonzinho bom. Essa semana eu estava falando para... Ontem, não foi, filha? Eu fazendo caminhada, né? Ali naquela pracinha, Natanael. Aí tem um cara lá que bota um som toda tarde, ó. Bem onde eu faço os exercícios. Porque eu dou umas voltas e paro para fazer exercício. Aí o cara botou lá. Aí eu, inocentemente, todo dia, rotina, né? Parei lá, né? E o somzão troando lá, forró. Quando no final do exercício, rapaz, esse negócio não está certo, não. Esse forró aqui atrás de mim... E eu fazendo exercício aqui, o pessoal vai dizer que eu estou aqui fazendo exercício pelo ritmo, né? Aí eu fui lá para o final da praça. Aí eu falei para a irmã Rosinha, com a irmã, rapaz, eu estava ali, e eu nem me toquei, que o som velho estava troando lá no negócio de forró. Eu disse, não, saí daqui, eu vou lá para o final da praça. Os irmãos passam aí, o pastor aí fazendo física aí no ritmo de forró. Ah, esse negócio aí não está certo, não. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado, vigiar em tudo. Amém ou não amém, irmãos? Então, Paulo fala dessa batalha, que está lá em Romanos 7, do 22 ao 23. Coloca aí, meu irmão, vamos ver se a gente corre, que os irmãos me perdoem. Mas hoje foi a luz. Porque segundo o homem interior, irmãos, tem o prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, fazendo o quê, irmãos? Guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí Paulo está numa guerra tremenda, irmãos. Ele quer estar na lei de Deus, na vontade de Deus, mas há uma guerra nele, porque a carne, o corpo quer fazer outra coisa. É uma batalha, irmãos. Há esse conflito entre a mente que deseja fazer o bem, né, e os desejos pecaminosos que agem contra essa vontade. E é aí, irmãos, que nós devemos seguir também o conselho do apóstolo Paulo, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovai-vos, pois, o que, irmãos? O vosso entendimento, para não satisfazerem os desejos da carne, né? Para não andar como o mundo anda, né? É isso? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar
qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem viver aí na boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então, a gente tem que renovar nossa mente. E renovar como, irmão? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Se a gente sabe, irmãos, que a alma ela pode pender para um lado ou para o outro, o que a gente tem que fazer, irmãos? Disciplina, irmãos. A gente deve disciplinar a nossa alma. A gente só vai conseguir vencer, irmãos, essa batalha, se tiver disciplina. É vigiando, é orando. Se a carne quiser vir para cá, você disciplina. Não, para aí não. É não dar 1 milímetro de espaço para a carne. Porque aí nós vamos vencer. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? É como, irmãos, quem está fazendo uma dieta, né? Aquela dieta rigorosa. No começo, irmão, a gente que é acostumado a comer pratada e tal. Aí você vai começar a fazer uma dieta, você começa a comer ali pouquinho, mais folha, mais verdura. Você não come com gosto. Mas aí, irmãos, você vai se disciplinando naquilo. Com o tempo, você se verdadeiramente adapta àquilo. E você não vai querer mais aquilo que você queria antes. A nossa alma, ela tem que ser disciplinada. Por que tem que ser disciplinada, irmãos? Porque desde que nós nascemos, irmãos, até o dia que nós encontramos Jesus, nós vivemos de um jeito. Nossos valores eram um jeito, nosso padrão era um jeito. Então a gente tem que deletar isso para botar logo um novo programa, um programa de Deus, que não tem mais nada a ver com aquilo. Isso tem que ser tudo deletado da nossa vida, irmãos. Posso ouvir um amém, irmãos? Estou notando que os irmãos estão empolgados hoje. Mas vou. Então, essa alma, para ela ser santificada, ela tem que ser disciplinada, irmãos. Ela tem que ter o controle do Espírito. Por que do Espírito? Porque o Espírito está ligado com o Espírito Santo de Deus. E a gente tem que estar ligado em Espírito. A gente tem que estar vivendo em Espírito, lá junto com o Espírito Santo de Deus, para a gente disciplinar a nossa alma. Os irmãos já viram aquela ilustração que já foi falada aqui muitas vezes, da briga dos dois cachorros, né? O cachorro preto e o cachorro branco. O cara estava botando lá para apostar. E o cara dizia assim, quem vai ganhar é o branco. E todo mundo voltando no preto. E no final das contas, quem ganhou foi o próprio cachorro branco. Aí todo mundo ficou, mas como é que o cachorro branco ganhou? Não, porque o preto, eu tratei ele mal. Deixei de dar comida, deixei de dar água. Está aí cansado, está com fome. E o branco eu estava tratando bem. Ele estava descansado, forte. Por isso que ele ganhou. E isso é assim com o Espírito. Se eu alimento o Espírito, se eu trato o Espírito bem, se eu estou zelando pelo Espírito, ele vai vencer. Agora, se eu estou alimentando a carne, se eu estou tratando a carne bem, se eu estou, irmão, dando o que a carne quer, quem é que vai vencer, irmãos? A carne. É a carne. O Espírito, irmão, se eu dou ouvidos ao Espírito, se eu estou ligado com o Espírito, eu vou fortalecer a minha alma no Espírito. Porque o Espírito, irmão, ele governa a alma do crente. E quando o Espírito ele for governar a alma do crente, o crente vai receber da paz que o mundo não entende. É por isso, irmãos, que quando nós estamos submissos ao Espírito, ele vai trazer paz à nossa alma. Porque é aqui que estão nossas emoções, aqui que está nosso pensamento, aqui que está nosso sentimento. E as nossas vontades também, né? Então, a santificação da alma é o resultado da submissão das nossas vontades à vontade de Deus. Quando a gente submete a nossa alma à vontade de Deus, através do Espírito Santo de Deus, nós santificamos a nossa alma. Deixa eu pular aqui, irmãos, para o último tópico, senão não dá tempo, só falta 5 minutos. E o corpo, irmãos, como é que a gente santifica o corpo? O corpo é interessante, irmãos, porque o corpo, ele é o veículo que vai expressar nosso corpo, vai expressar o que está no nosso espírito e na nossa alma. Enquanto, irmãos,
A alma é o pêndulo, o corpo ele só faz obedecer. Ele só faz obedecer. E vai refletir. É por isso que eu disse que tem crente que estão muito tempo na igreja e não muda. Por que a gente sabe, irmãos? Pelas atitudes, pelo modo de viver, que é expresso no seu corpo. É expresso no seu corpo. A gente está vendo aí uma geração de evangélicos, irmão, que estão aí, irmãos, expressando o que eles têm dentro deles com o corpo. É irmãs usando fio dental em praia. É irmãs se expondo em rede social para chamar a atenção de homens de maneira inadequada, com roupas inadequadas. São homens também se expondo de maneira, desculpe a palavra, desavergonhada em rede social. Por quê, irmãos? É porque é isso que está no espírito dele, na alma dele. Não está submissa à vontade de Deus, mas está submissa aos valores e padrões do mundo, e não de Deus. Deus, irmãos, Ele chama para nós usarmos nosso corpo para a glória dEle. Amém, irmãos? Para glorificar Ele. Lá em 1 Coríntios 6, do versículo 19 ao 20, vai dizer, irmãos, que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. É aqui que Deus veio habitar no nosso corpo. É o templo. Isso significa que o corpo não pertence mais a nós, mas deve ser usado, irmãos, para glorificar a Deus. Nosso corpo é para glorificar a Deus. Cuidar do corpo e fugir dos pecados da carne são partes essenciais da santificação do nosso corpo. Paulo, ele exorta os crentes a oferecer seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Romanos 12, 1. É isso que nós devemos fazer com nossos corpos, irmãos. É um sacrifício vivo para agradar a Deus, e não a nós mesmos, e não andarmos no curso do mundo, na vaidade dos pensamentos do mundo. O corpo deve ser entregue à disposição de Deus para realizar a sua obra aqui nesta terra. Nosso corpo, irmãos, é para glorificar Deus e sermos instrumento de Deus aqui nessa terra através do nosso corpo. Veja bem o que é santificar um corpo. Um missionário, irmãos, quando vai para um desses países aí que nós vemos aqui no DIP, da igreja perseguida, ele sabe que pode ser morto, ele sabe que pode ser perseguido, irmãos, ele sabe que vai dormir mal, ele sabe que vai comer mal, mas ele vai. Por quê? Porque ele está oferecendo, ele tem a consciência que o corpo dele é para a glória de Deus. Ele está oferecendo o corpo dele como um sacrifício vivo. Não vai ter mais a sua redinha, a sua caminha, mas eu vou, porque eu quero fazer a obra de Deus. Eu vou entregar meu corpo ao desgaste, porque eu sei que Deus vai ser glorificado por isso. A santificação do corpo envolve também uma vida de pureza física e moral. Paulo diz aos crentes para fugirem da imoralidade. 1 Coríntios 6,18. Coloca aí, Arthur, já estamos encerrando. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E o corpo é o quê? Igreja é templo e morada do Espírito Santo de Deus. A santificação do corpo, irmãos, é uma resposta
a obra de Deus nas nossas vidas, assim como o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo devem estar irrepreensíveis, santificados para a vinda do Senhor Jesus, porque nós não devemos nos enganar. Só vai subir, só vai morar nas mansões celestiais quem estiver vivendo uma vida de santidade, de pureza, diante do nosso Deus Todo-Poderoso, porque com Deus não se brinca. Nós, irmãos, fugimos já da ira de Deus, quando nós vivíamos no mundo. É assim que a palavra de Deus diz, que a ira de Deus, irmãos, ela vai se manifestar contra toda a carne, irmãos, que está separado dele. Nós não podemos brincar. É verdade, o processo de santificação não é instantâneo, não. Isso é verdade, eu sei, irmãos, que não é assim do dia para a noite que acontece, não. Mas é um processo contínuo e profundo. Eu não posso, irmãos, viver do mesmo jeito que eu vivia quando eu recebi Jesus. Eu tenho que evoluir. Eu não posso continuar sendo a mesma pessoa. Eu não posso continuar com as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos. Não, irmãos, agora eu tenho que glorificar ao Senhor Jesus com a minha vida, porque o nome de Jesus está sobre a minha vida. Eu não digo nem o nome da igreja, mas o nome de Jesus. Para os obreiros eu cobro, por líder eu cobro, tenham cuidado, porque você está representando também a igreja, o ministério, onde você for, porque você muitas vezes não leva a culpa não, mas quem leva a culpa é o pastor. O obreiro lá da Sem Fronteira, igreja, para não ter, pastor lá não vê nada, o pastor lá é liberal. Não é questão de ser liberal, é questão, irmãos, de crer que nós que entregamos as nossas vidas para Jesus, é saber que o maior direcionamento é do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Agora, se tamparmos o ouvido para o Espírito Santo de Deus, eu não posso estar com você 24 horas por dia, mas o Espírito Santo de Deus está todos os momentos com você. Para concluir, irmãos, a pergunta que nós devemos nos fazer no final desta ministração: estamos permitindo que Deus tenha total controle sobre nosso espírito, nossa alma e nosso corpo? Nós estamos permitindo, irmãos, que Deus, Ele tenha esse controle sobre essas áreas da nossa vida? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, irmãos, a viver uma vida de santidade, irmãos, sendo preservados, irrepreensíveis para a grande vinda do Senhor Jesus. É esse o meu grande desejo, que cada um de nós aqui possamos subir para aquele glorioso dia com o Senhor Jesus, porque Ele virá. Como eu falei no começo, estou complementando a doutrina que o diácono Aleph deu na quinta-feira passada. Nós vimos que Jesus está voltando e está próximo. E agora eu digo para nós, que o nosso espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis para aquela grande vinda do Senhor Jesus que está próxima. Quantos creem nisso esta noite? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.